Olá, estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Carla Mori. Hoje eu vim trazer para vocês aqui, a gente vai falar um pouquinho do experimento da dupla fenda. Então, quem não assistiu o desenho que eu recomendei nos outros vídeos, tá aqui embaixo o link, vai lá, assiste, depois volta pra gente conversar, senão não vai entender muito bem o que a gente vai estar falando. E eu acho interessante vocês, depois que assistirem o meu vídeo, também ir lá, tá? E aí assistir novamente, para que fique bem entendido para vocês o que eu tô falando. Como é que funciona o experimento da dupla fenda? Primeiro eu preciso saber que toda a matéria é composta por átomos. E por que eu preciso saber disso? Porque é baseado nesses átomos que foram feitos os experimentos. Então, E também tem uma outra coisa além do experimento, né? Eu vou entender que toda a matéria é composta por átomos, que formam as moléculas, que formam aí tudo que tem no universo que eu conheço e consigo enxergar e que eu não consigo também. Né? Então, todas as matérias têm átomos. O que é matéria? Tudo que é sólido, líquido e gasoso. Então, é tudo. Tudo tem esse átomo. E esse átomo foi estudado por muitos anos e entendido que ele era a menor partícula que tinha em todos os seres. Só que não. Hoje a gente descobriu que não, que a gente tem aí como a menor partícula que a gente tem conhecimento, o quark. Hoje a gente não afirma mais que ela é a menor partícula. Ela é a partícula que a gente conseguiu quebrar e estudar. Tá? Pode ser que a gente consiga depois quebrar os quarks e descobrir outras partículas. Hoje ela é a menor partícula estudada. E por que esses quarks também são importantes para a física quântica, né? Aquela física lá que eu já falei que estuda o invisível. Porque dentro desses quarks existe uma força energética grande. E aí, pensando nessa força energética, né, forte que tem dentro desses quarks, que tem dentro desses quarks, que tem dentro do átomo, que tem dentro de mim, que tem dentro da caneta, que tem dentro da planta, que tem dentro da estrela, que tudo é composto desse átomo, que tem esses quarks e tudo tem essa energia, a gente entende através disso que a energia que tem em mim, tem em você, tem em todas as outras matérias do universo. E é por isso que a gente fala que os meus pensamentos e a minha energia interferem no todo e a energia do todo interfere em mim. Porque a gente é unido, né? Tem essa união energética na gente. E se as pessoas tivessem entendimento disso, não existiriam guerras, não existiria gente prejudicando gente, não existiriam as pessoas destruindo a natureza. Por que não existiria nada disso? Porque ela entenderia o papel dela no universo e que quando ela faz mal para as pessoas, esse mal volta para ela também. Ela não é sozinho, eu não faço mal para uma pessoa e fica para ela. Esse mal volta para mim também. E a gente tem a outra lei, que é a lei de causa e efeito, ação e reação, né? Tudo que eu faço volta, a gente já falou lá do bumerangue, não vou repetir aqui novamente, a gente vai voltar lá para usar. A professora é assim, né? Vai falando os pensamentos, vai voltar. Eu brinco com meus alunos, tá falando da formiga, daqui a pouco tá falando do dinossauro, mas vamos voltar para a formiga, né? Quem é meu aluno sabe dessa fala. Vamos voltar para a formiga, que a gente já tá falando dos dinossauros, né? Mas enfim, falando novamente aí dos átomos, né? E do experimento da dupla fenda, que é o que a gente veio falar um pouquinho aqui hoje. E por que eu trouxe esse experimento? Eu quero que vocês entendam que tudo que eu tô trazendo para vocês são coisas estudadas, tá? Eu não trouxe algumas coisas para você, é uma crença, eu pensei dessa forma, alguém pensou dessa forma, a gente tem que acreditar. Não, existem estudos. Vocês são crianças lindas, inteligentes e racionais, capazes de entender o que eu estou dizendo para vocês através de uma lógica, né? E não porque eu acredito que é assim, você tem que acreditar também. Não é dessa forma. E o experimento da dupla fenda nos mostra isso. Dentro do átomo que eu falei para vocês, existe prótons, nêutrons e elétrons, né? E aí, eles fizeram um experimento com os elétrons. Por que eles fizeram esse experimento? Eles queriam saber como os elétrons se comportam. Então, eles colocam esses elétrons dentro de um acelerador e direcionam ele para um ponto, como se fosse uma parede aqui, para ver como ele se comporta. E aí, antes do ponto, um pouquinho antes do ponto, eles colocaram uma placa, vou dizer assim, com uma fenda, para entender como é que os elétrons passavam por essa fenda. Então, aí começaram a soltar vários elétrons, né, lá do acelerador, em direção a essa fenda. Lembra no desenho que eles ilustram como uma bolinha de gude? Que era o que eles imaginavam que ia acontecer. Ele passava pela fenda e fazia um risco, como se fosse bolinha de gude, batendo lá no ponto, né? Fez um risco. Até aí, ok. Eles colocaram uma outra fenda, uma dupla, né? Dupla fenda. E aí soltaram esses elétrons de novo.
E como é que os elétrons se comportaram? Não mais como uma matéria, não mais como uma bolinha de gude que vai lá, e fez um risco. Ele se comportou como onda, tá? Então, ele saiu da fenda e foi para várias direções, formando vários riscos. E aí eles entenderam que até aí tudo bem, porque sabe-se pela física que um corpo interfere em outro corpo. Então, poderia ser essa interferência. Então, o que eles resolveram fazer? Soltar um elétron de cada vez, para não ter essa interferência. E mesmo assim, aí foi a grande surpresa. Ele continuou se comportando como onda. Ele continuou fazendo vários riscos. E eles falaram, ué, será que o elétron interfere nele mesmo? E, né, foi soltando e fazendo vários riscos. Então, o que eles decidiram fazer nesse momento? Eu vou colocar um observador, que era mais ou menos como se fosse uma câmera, são outros tipos de equipamentos, mas só pra gente entender, eu vou falar que é uma câmera, tá? Então, colocaram lá uma câmera e essa câmera, pra entender que caminho esse elétron estava fazendo. Qual foi a surpresa deles? Na hora que eles colocaram a câmera, ele se comportou como matéria. Ele foi lá e fez um risco só. E aí você fala, nossa, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando de física quântica? O que isso tem a ver com meus pensamentos? A gente entende através desse experimento que se eu observo a minha energia, que está dentro do meu corpo, os meus pensamentos, que os pensamentos são energias, porque tudo é composto pelo átomo, que tem lá a energia do quarks. Então, a gente tem isso dentro da física, né? Se tudo se comporta por dentro dessa energia, se eu observo essa energia, eu consigo materializá-la, eu consigo transformá-la em matéria. Lembra que eu falei que a gente pode materializar tudo que a gente quer? O gatinho, o cachorrinho, o gatinho também, e a cenoura. Lembra da historinha da cenoura? Quem não assistiu o primeiro vídeo, vai lá e assiste para entender o que eu tô falando. Que é materializar através do pensamento tudo que a gente tem. A gente entendeu isso e comprovou-se isso através desse experimento da dupla fenda, onde se comprova que o observador transforma em matéria, ok? Existem também outros experimentos, eu vou ler o nome aqui para vocês porque eu não lembro. Tem um japonês, que é o japonês Masaru Emoto, que eles fazem um experimento com a água. Ele coloca várias garrafinhas de água e aí ele, para uma garrafinha ele fala coisas boas, para outra garrafinha coisas ruins, e ali com músicas também, diferentes tipos de música. E aí depois ele vai estudar molécula. Moléculas são vários átomos ali já na molécula da água. Ele estuda a molécula da água. E aí ele tem lá, né, uma molécula linda, cristalina, quando ele vai e fala as coisas boas. E uma molécula mais feia, mais estranha, um desenho mais estranho de molécula, quando ele fala coisas ruins para a água, né? Então, aí tem gente também que depois a gente pode trazer isso num outro vídeo, que é tomar água, é importante tomar água pensando em coisas boas, porque essas moléculas, nosso corpo é composto por muita água, 70% de água, e quando a gente toma essa água pensando em coisas boas, a gente coloca, né, para dentro ali dos líquidos, né? Isso também é importante de saber, que a gente, se há essa transformação na molécula da água, quando eu penso coisas ruins e eu sou composta 70% de coisa líquida, de líquido, eu também transformo o que tem dentro de mim, né? Para bom ou para ruim. Então, esse experimento desse japonês é bem interessante, depois vocês procurarem, eu vou ler o nome dele de novo, eu nunca consigo lembrar o nome desse japonês. É Masaru Emoto, eu vou lembrar. Ele vai lá e assiste os vídeos dele, é bem legal. Tem um menino também, que eu não sei o nome do menino, que ele faz com planta. Ele põe ele pega, duas sementes, não é duas sementes, são dois brotinhos de planta. E aí, para uma planta, ele fala coisa bonita, coloca música bonita. Para outro brotinho, ele vai lá e fala coisa ruim, xinga, coloca umas músicas feias, pesadas. E aí, no crescimento da planta, a planta que ele fala coisa bonita, que ele coloca música bonita, essa planta cresce forte, saudável. E a outra planta cresce amarelada, às vezes morre. Então, tem tudo isso. Então, através de todos esses experimentos, o que eu quero deixar claro para vocês é a importância da gente policiar e não alimentar pensamentos ruins. Como eu já disse lá no primeiro vídeo, eu posso pensar coisa ruim? Posso sentir raiva? Posso ficar nervosa? Posso, é absolutamente normal.
Eu acolho esses pensamentos, não vou deixar de sentir, eu sou humana, eu só não posso ficar alimentando, eu só não posso brigar com a minha amiguinha de manhã e lá de noite eu continuar ali pensando nisso de forma ruim. Não, eu tenho que acalmar, lembra das garrafinhas do segundo vídeo, quem não assistiu vai lá e assiste também. A gente tem que acalmar os meus pensamentos, ficar calma, tentar conversar com as pessoas envolvidas, resolver tudo e passar o resto do meu dia bem. Eu não posso alimentar brigas, eu não posso alimentar sentimento de raiva. Eu tenho que tentar resolver, acalmar. Se for só uma coisa que aconteceu, por exemplo, no trânsito, tá? Vocês são crianças, mas vou dar só como exemplo, tá? Vocês não dirigem. Mas às vezes eu tô no trânsito, alguém faz uma coisa ruim, me deixa nervosa, me fecha ou bate no meu carro, e aí eu não consigo resolver aquilo, nem nunca mais vou ver a pessoa, por muitas vezes. Então, eu vou ficar remoendo aquele sentimento ruim pela pessoa? Não, eu vou acalmar meus pensamentos, entender que tudo bem, foi o melhor que podia ter acontecido, né? Poderia ter alguém se machucado, tá tudo bem, acalmar meus pensamentos, tentar pensar em coisas boas, usar a garrafinha, enfim. Eu preciso acalmar esses pensamentos, não ficar remoendo essa coisa ruim o dia todo, tá? Então, eu dou um exemplo do trânsito, mas vocês podem acontecer outras coisas que você não tem como resolver com a pessoa mais. Aconteceu, né? Não tenho mais como entrar em contato. Então, mesmo assim, eu tenho que acalmar. Se eu tenho como resolver com a pessoa, eu tenho como conversar com essa pessoa, eu primeiro me acalmo. Vejo se a pessoa também já se acalmou, que não adianta, se tiver uma parte nervosa não vai dar certo. Vou lá, converso com a pessoa e tento resolver tudo e dormir bem. Mas, num outro vídeo, eu vou trazer a importância do dormir, né? Do pensamento antes de dormir, né? O que ele gera aí pra gente. E por conta disso, por causa dessa importância do pensamento antes de dormir, eu vou trazer para vocês aqui mais um exercício. A gente pega um potinho, um pote simples, ó, potinho super simples, não precisa comprar, não. Potinho que a mamãe tem em casa, com maionese, né? Depois que ela usar, lava direitinho, azeitona, palmito, um potinho que a mamãe tenha em casa. Você pede para ela guardar. Esse é de vidro, se for criança muito pequena, não aconselho fazer com potinho de vidro, pode ser de plástico, tá? Faz com de plástico. Papeizinhos coloridos, se não tiver, pode ser branco também, não tem problema nenhum. Colorido é só pra ficar mais bonitinho, tá? E aí, o que eu vou fazer nesses papeizinhos? Todo dia, antes de dormir, eu vou escrever uma coisa boa que aconteceu no meu dia. Pelo menos uma coisa boa. Pode ser mais? Pode ser mais. Mas pelo menos uma. O que eu vou estar trabalhando nesse momento? Que todos os dias acontecem, sim, coisas boas assim, na minha vida. E eu vou dormir agradecendo tudo de bom que aconteceu na minha vida. Fazendo isso, eu estou atraindo mais dessas coisas boas para mim e menos coisas ruins. Então, se à noite eu lembrar de tudo de bom, e eu posso escrever várias coisas no papel, posso pegar um papel, não precisa escrever muita coisa, não precisa escrever a história toda, não. É legal fazer diário? Se quiser fazer diário também, serve, tá? Pode substituir isso aqui por um diário, escrever tudo, mas tenta no diário escrever as coisas boas, tá? E se for escrever os sentimentos ruins, pode escrever também. Como você solucionou? Mas o sentimento ruim não deixa ele lá solto, não. Como é que você trabalhou para solucionar esse sentimento ruim? O que você fez, ou que você não fez, mas você pode fazer para solucionar esse sentimento ruim? E tenta escrever o máximo de coisas boas que você quiser escrever, se for diário. Se for esses papeizinhos, corta o papelzinho, escreve em frases lá. Hoje eu andei de bicicleta, hoje eu saí com a minha melhor amiga. Tenta escrever em frases curtas coisas boas que aconteceu. Terminou de escrever? Coloca no potinho e agradece. Agradeço por todas as coisas boas, tal coisa boa que aconteceu hoje pra mim. Desejo que amanhã se repita ou que aconteça mais vezes. Às vezes foi final de semana, não pode se repetir amanhã, mas que aconteça muito mais vezes essas coisas boas na minha vida. E vai lá e agradece, tá? A gente vai estar nesse exercício atraindo mais daquilo que a gente gosta pra nossa vida. Então, se andar de bicicleta, vai atrair mais andar de bicicleta. Se é comer um lanche, não vou falar o nome do lugar que minha filha, aquela lá do outro vídeo, a Rafa, que hoje não tá aqui, adora ir, não vou falar o nome porque eu não posso, mas quer comer um lanche, então você vai atrair mais dessas coisas pra sua vida, tá? Se você for grata por todas as coisas boas que acontecem na nossa vida.
E além da gratidão, que vai me trazer mais disso, eu vou também estar entendendo que sempre acontecem coisas boas na minha vida. Às vezes a gente fala, minha vida não é ruim, não acontece nada de bom. Quando a gente faz esse exercício, a gente começa a perceber e valorizar as coisas boas, que elas existem, que elas acontecem sim todos os dias. Até porque quando a gente acorda de manhã, a gente tem a oportunidade de vivenciar esse dia, já é uma coisa muito boa, né? E aí acontece mais um carinho da mamãe, uma palavra da amiguinha, uma ligação para alguém. Se você for fazer diário, tenta anotar também para não esquecer, né? No papelzinho, no diário. Eu senti uma coisa muito boa quando minha amiga me ligou. Já vai lá e anota. São exercícios bem interessantes. E aí à noite você, né, olha de novo para tudo aquilo, agradece pelas coisas boas, tenta entender como é que você vai trabalhar aquilo que não foi tão bom, pra gente ter aí atração de mais coisas boas. Se vocês não entenderam alguma coisa, porque eu não quero estender muito esse vídeo, mas se vocês não entenderam sobre o experimento da dupla fenda, coloquem aqui as perguntas, a gente faz outros vídeos, se for coisa simples eu respondo aqui mesmo. Eu vou indicar esse livrinho para vocês aqui, ó, O Mágico dos Quarks, de Robert Gilmore. Esse livro não tem mais novo. Eu adquiri esse livro aqui, eu tive que comprar ele usado. Esse livro explica bem sobre o experimento da dupla fenda, sobre os quarks, de uma forma bem lúdica, usando Alice no País das Maravilhas. Ele é bem legal. Então, se você não conseguir adquirir, porque ele é meio dificinho de achar, eu achei ele num sebo, tá? Depois desse mesmo autor, existe um livro que chama Alice nos País dos Quantos, que eu vou fazer uma promoção de um sorteio no meu Instagram, assim que ele chegar pra mim, que eu encomendei, mas não chegou. Esse livro demorou 40 dias pra chegar, então eu não vou fazer antes dele estar na minha mão, né? Não vou me comprometer antes dele estar comigo. Assim que ele chegar na minha mão, eu vou estar lançando uma promoção lá no Instagram. Então se inscreve lá, eu vou deixar aqui. Eu comprei 2, um pra dar de presente já e um pra presentear vocês que estão me assistindo, né? Através de um sorteio lá no meu Instagram. Então, segue lá no Instagram, tô deixando o link aqui, o link do desenho, para vocês assistirem, para vocês me seguirem no Instagram, para participar da promoção. Esse eu não consigo mais quantidades, mas se vocês puderem pedir para mamãe aí, tá? Ele é bem interessante, ele explica melhor. Mas também, se não puder, estiver dúvida, me chama aqui que a gente tenta solucionar as dúvidas. Por hoje é só, beijos para vocês e até a próxima!